Glória a Deus, a graça e a paz, amada igreja. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando a continuar a adoração ao Senhor e agora por meio da exposição da Sagrada Escritura. E eu convido a amada igreja a abrir o livro santo na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos que vão do 6 ao 9. E o texto nos diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. E esse texto nos traz a seguinte reflexão: humildade e vigilância. E a palavra humildade em primeiro lugar, é virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. É também modéstia, é a demonstração de respeito e de submissão. E conforme a Bíblia, a palavra humildade é o sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações. É a modéstia, é a ausência de orgulho, conforme Provérbios capítulo 18, versículo 12. E também, como nos escreve Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. Humildade é o oposto de orgulho. E nesse sentido, é a atitude vital. É a atitude vital que Deus vê com agrado nos homens. Conforme Mateus 23, versículo 12 e Lucas, capítulo 1, versículo 52. Jesus identifica essa atitude não como um estado de penitência, mas como uma profunda confiança do discípulo em Deus. Nos achegarmos diante do Senhor com humildade. É reconhecermos que nós não somos absolutamente nada. Que somos pequenos. Um grãozinho de areia comparado à grandeza de Deus. E a palavra vigilância é o ato ou efeito de vigiar. Ou vigiar-se. É o estado de quem vigia. É a preocupação, é o cuidado e uma atenção voltada a tudo que está em nossa volta, a tudo que nos cerca. Nós cristãos precisamos estar atentos a tudo o que acontece à nossa volta. É estarmos vigilantes até mesmo com as nossas próprias atitudes, com aquilo que nós precisamos fazer, porque como o texto fala, que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, rugindo e procurando a quem tragar. E se nós não nos atentarmos, não nos colocar em vigilância, a gente pode orar, pode fazer uma série de coisas, mas vamos estar suscetíveis aos ataques deles. Vamos estar entregues aos ataques do inimigo. Porque ele usa de todas as formas para atingir o povo de Deus. Ele usa de todos os ardis, todas as flechas inflamáveis que ele puder usar contra nós, contra a igreja de Cristo, ele vai usar. Justamente para nos desestabilizar, para nos fazer com que a gente perca a nossa confiança em Deus. E ao perder a nossa confiança no Senhor, a gente começa a buscar recursos, buscar soluções de problemas de várias formas, de vários meios. E fazendo assim, então, nos rebelando contra a própria palavra do Senhor. E esse texto ele nos traz o tema, a humildade diante de Deus, acompanhada da vigilância em meio às lutas e preocupações. Devem ser contínuas na vida do cristão, para resistir às tentações, para resistir às armadilhas do diabo. A humildade diante de Deus. Tem pessoas que não conseguem chegar diante de Deus com humildade, chegam com autoritarismo, chegam com arrogância, com soberba, com orgulho, e essas pessoas elas não conseguem nada.
Porque Deus rejeita o orgulhoso. Ele rejeita aqueles que são soberbos. Mas o Senhor, Ele responde com amor àqueles que chegam diante dEle com o coração quebrantado e cheio de humildade. Nós, cristãos, precisamos nos revestir da armadura de Deus, para que a gente possa vencer cada armadilha que é posta diante de nós, as armadilhas do diabo. Então, quando nós buscamos encher nosso coração de humildade, nos colocar em vigilância, em meio às lutas que nós passamos, a gente consegue vencer cada armadilha que o diabo coloca em nosso caminho. Se nós ficarmos sonolentos, dormindo no meio das dificuldades, eu não vou conseguir resolver isso, eu não vou conseguir fazer aquilo outro, nós não estamos crendo que Deus pode fazer por nós. Colocar a nossa fé no Senhor, chegar diante dele com humildade, é crer que Ele pode todas as coisas em nosso favor. É descansar no socorro do Senhor. Nenhum coração orgulhoso alcançará êxito em meio às suas aflições. Porém, o cristão que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a ansiedade, alcançará a vitória, pois Deus ele opera na vida daqueles que confiam e se deleitam na sua presença. Então nós devemos cada vez mais confiar no nosso Deus, nos deleitar na presença dele, nos humilhar na presença do Senhor, fazer tudo aquilo que agrada ao nosso Deus e rejeitar tudo que vem do diabo, tudo que ele nos oferece. Porque muitas das vezes a gente acaba rejeitando a Deus e abrindo nosso coração para aquilo que o diabo oferece, as bandejas que vêm até nós. E é onde está o perigo muito grande. Por isso Pedro vai nos chamar a nossa atenção aqui nesta noite, com relação a essa vigilância, a essa humildade diante do Senhor e a vigilância diante das ações do maligno. A carta de Pedro foi escrita aos cristãos que enfrentavam perseguições e sofrimentos. E em meio às provações, o apóstolo Pedro ele ensina que nada é acidental, ou nada é por acaso. Deus não faz nada aleatório, tudo tem um propósito. Deus ele usa as dificuldades para fortalecer a fé e também preparar o seu povo. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, conforme o capítulo 1, versículo 1. E ela foi escrita provavelmente entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. E foi endereçada a cristãos que viviam em alguns lugares fora de Jerusalém. E esses lugares eram Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Que eram 5 regiões do centro e norte da Ásia Menor. Hoje se encontra na Turquia. E Pedro ele tinha a intenção de corrigir as deficiências da igreja. Embora a primeira carta de Pedro seja breve, ela possui muitos pontos doutrinários, ou muitos pontos de ensinamentos e muitas coisas para dizer a respeito da vida cristã e dos seus deveres. Pedro, a sua carta é uma carta pequena, porém com um ensino muito rico, que nos traz muito ensinamento e nos ajuda a viver de forma correta no meio dessa sociedade corrompida e cheia de crueldade. E nós cristãos precisamos cada dia mais e mais tomar a palavra de Deus como a nossa bússola, para que a gente possa andar, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, guiados pelo Espírito Santo, guiados pela palavra de Deus. E esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, 1 Pedro, capítulo 5, versos do 6 ao 9, traz uma exortação, um aconselhamento não apenas aos jovens cristãos, mas a todos os cristãos de todas as idades a se humilharem na presença de Deus. E uma rendição verdadeira, sincera, ou seja, debaixo da poderosa mão de Deus. E essa humilhação ela é acompanhada de total confiança. E o Senhor nos exaltará no tempo certo. Esse texto vai estar nos mostrando que no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor nos exaltará. O cristão ele deve lançar toda a sua ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de cada um de nós. Pedro ainda exorta a igreja, os verdadeiros cristãos, a levarem uma vida de vigilância, a fugir do diabo que anda ao derredor, rugindo como leão,
procurando a quem devorar. Devemos resisti-lo e ele fugirá de nós. Para vencer o diabo, o cristão deve permanecer firme na fé, sabendo que os irmãos em Cristo em todo o mundo também estão passando pelos mesmos sofrimentos que nós. Quando passamos por alguma dificuldade, devemos lembrar: tenho irmãos no mundo inteiro que estão passando pela mesma situação que eu. Estou passando por sofrimento, mas no mundo inteiro tem irmãos em Cristo que estão passando pela mesma situação. E às vezes tem pessoas que estão passando por situação, cristãos passando por situações até piores, né? A gente está passando por um sofrimento, digamos, de enfermidade, mas talvez tem outros irmãos em Cristo que estão passando por uma situação ainda pior, né? Uma situação de enfermidade, mas num estágio muito mais avançado, numa situação muito mais triste do que a gente está passando. Então, quando chega o sofrimento, nós devemos manter a nossa fé firmada no Senhor e recordar, trazer a memória de que no mundo inteiro nós temos irmãos em Cristo passando pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas perseguições, pelas mesmas lutas. Porque se a gente não colocar nossa mente na palavra do Senhor e buscar entender que aqueles que estão em Cristo vão ser perseguidos, vão sofrer perseguições, vão sofrer lutas nessa terra, a gente não consegue nos mantermos firmes no Senhor. Porque Cristo não nos chamou para viver vida de mar de rosas. Ele não nos disse que nós teríamos uma vida plena de coisas boas aqui na terra, mas que tudo aqui é passageiro. Ele fala que no mundo teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo por cada um de nós. As aflições que vêm sobre nós hoje, Cristo, Ele passou por todas elas. E Ele venceu a cada uma delas. Com esse pequeno resumo, nós podemos entrar então na exposição do texto. E o versículo 6 nos mostra ali: humilhai-vos. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Um convite a uma humilhação verdadeira, sem fingimento. Aqui o cristão é convidado a deixar de lado, ou até mesmo se desfazer de todo o orgulho que pode até mesmo haver em seu coração, e se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Tem pessoas que falam assim: eu não vou orar mais porque Deus não me responde, eu não vou buscar mais ao Senhor porque Ele não fala mais comigo. Mas aí tem uma série de questões. O Senhor algumas vezes se faz silencioso nas nossas orações, para depois nos responder, para que a gente possa perseverar nas orações. Outros já chegam diante do Senhor com o coração cheio de orgulho, não busca a Deus como deveria buscar, e aí Deus não responde mesmo, porque o Senhor Ele não responde o coração orgulhoso. Ele deseja que a gente chegue diante dele humildemente, reconhecendo quem Ele é. Porque quando a gente para e olha para nós mesmos, a vida que nós levávamos antes, a vida imunda que a gente vivia no mundo, pecando, cometendo todo tipo de pecado, e hoje nós estamos em Cristo pela misericórdia do Senhor, pela sua graça que nos alcançou. E aí quando a gente chega diante dele, não chegar com o coração cheio de orgulho. Senhor, o Senhor tem que fazer, é no meu tempo que o Senhor tem que fazer, eu quero agora. Mas é com humildade. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor com humildade, mais intimidade nós conseguimos ter com Ele, mais resposta nós temos nas nossas orações, mais Ele responde os nossos clamores, mais soluções nós vemos no meio da nossa sociedade, no meio da nossa família. Quantas vezes a gente clama ao Senhor por algo, o Senhor não nos responde, mas de que forma que a gente está chegando diante dele? Como está o coração? Está um coração humilde? Reconhecendo que Ele pode todas as coisas e que as coisas podem acontecer no seu determinado tempo? Ou chegando diante dele com o coração cheio de orgulho, de soberba? Tem uns que falam: eu vou falar com Deus porque eu sou filha do rei, eu sou o filho do rei. Eu vou chegar diante do Senhor porque Ele é o meu Pai. E eu reconheço que eu sou pequeno, que eu sou pequena, e Ele pode me socorrer no tempo certo, no tempo oportuno. Somos filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele nos adotou como filhos. Mas nós devemos chegar diante dele, mesmo sabendo que Ele hoje é o nosso Pai, com humildade.
nos derramar diante dele com humildade, nos derramar aos seus pés, adorá-lo, reconhecer a sua grandeza. Não é simplesmente chegar diante do Senhor com soberba, exigindo, igual muitos falam, eu determino, Senhor, que o Senhor faça isso, eu determino que o Senhor cura tal pessoa, que o Senhor liberta tal pessoa. Não é determinando nada, porque quem somos nós para determinar algo para Deus? O Senhor, quando Ele quer operar, ninguém pode impedir, como ele diz em Isaías 53, operando eu, quem impedirá? Quem é o ser humano que pode dar algo para Deus? Que pode dizer para Ele o que Ele deve ou não fazer? É o próprio Deus que determina todas as coisas. Foi Ele quem criou o universo, colocou tudo em seu devido lugar. Ele quem disse tudo o que cada um deve fazer. Quando Ele fala, as estrelas atendem o seu nome. Quando Ele manda, a chuva cai. Ele que silencia o bramido do mar. Quem somos nós para dizer a Deus o que Ele deve ou não fazer no nosso tempo, a nossa maneira, do nosso jeito? Deus não atende o coração dos orgulhosos. Deus deseja que nós chegamos diante dele com simplicidade, com humildade, com o coração quebrantado. No versículo 5, Pedro exorta aos jovens a serem submissos aos mais velhos, e a todos os cristãos, toda a igreja, a tratar uns aos outros com humildade. E ele segue dizendo: porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Porque nós vemos tanta gente quebrando a cara por aí, sofrendo, porque Deus rejeita esse tipo de pessoas. São pessoas de corações orgulhosos. Mas Deus concede graça aos humildes, de corações humildes. Observa-se a importância da humildade na vida do ser humano, sobretudo na vida do cristão. Tanto a humildade no tratar aos outros, quanto a nossa aproximação a Deus. Não uma humildade de qualquer fingida, uma humildade externa, que às vezes tem pessoas que se fazem de humildes fisicamente, na aparência, mas por dentro é algo terrível. Tem um coração que é só pela misericórdia de Deus mesmo, mas não é essa humildade. A humildade que Deus requer de nós é a humildade no nosso coração, no nosso ser. É um coração verdadeiramente humilde, tanto para com Deus como para com o nosso próximo. Tem pessoas que tratam uns com humildade, mas já com outros tratam com soberba, com orgulho. Já tem outros que tratam com soberba a todos, se colocam lá em cima, num patamar que às vezes acham que são até mais do que Deus. A gente vê isso na nossa sociedade. Vimos isso no meio cristão. Quantas pessoas a gente vê aí que passa por nós e olha assim, como se tivesse um altar e a gente fosse um nada diante deles. Mas são pessoas das quais Deus rejeita, porque são corações orgulhosos e Deus não aceita. A humildade deve ser o sinal distintivo de todo o povo de Deus. Ela é a ausência de todo orgulho de si mesmo, a consciência das nossas fraquezas e a disposição de atribuir a Deus o crédito por aquilo que estamos realizando ou que já alcançamos, conforme nos fala alguns textos, como Mateus 11, versículo 29, e Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Somos recompensados como somos humildes diante do Senhor. Ele nos exaltará no tempo certo, como o restante do versículo 6 nos fala. O socorro que vem de Deus aparecerá na hora certa, no momento exato que Deus preparou. O seguidor de Cristo nunca rejeita as experiências da sua vida e nunca rebela contra elas, porque sabe que a poderosa mão de Deus lhe tem um destino reservado. Quando passamos por dificuldades, não devemos rejeitar essas dificuldades, não devemos rejeitar essas experiências que nós passamos, porque é onde nós paramos e analisamos e sentimos a mão de Deus cuidar de nós. O Senhor, Ele trata cada um à medida que cada um necessita. E às vezes vem dificuldades na nossa vida justamente para Deus nos tratar, para que o Senhor nos puxe e nos coloque no nosso devido lugar, para a gente não buscar caminhos tortuosos que vai nos trazer sofrimento lá na frente. Quando nos desviamos dos seus projetos, dos seus propósitos em nossas vidas, a gente passa por situações que o próprio Deus permite
para que a gente possa voltar aos propósitos dele, para que a gente possa confiar naquilo que ele tem para nós. Quantas vezes a gente já quebrou a cara por tomar caminhos, por ter saído do propósito de Deus, saído daquilo que ele colocou e determinou para nós. E aí vamos lá, não vou fazer dessa forma aqui porque Deus não vai fazer. Deus não é isso que Deus quer para mim. E aí a gente toma caminhos errados e vem sofrimentos, vem consequências por conta dessas decisões precipitadas que nós tomamos. Mas quando a gente olha com um olhar espiritual para aquilo que nós estamos vivendo, entendemos que Deus cuida, Deus zela e Ele trata também. Porque no meio dessas dificuldades, o Senhor está cuidando de cada um. Ele está tratando, Ele está cuidando, e o que Ele tem preparado para cada um, no tempo certo chega. No tempo oportuno, o Senhor recompensa a nossa espera e a nossa confiança nele. Tiago, no capítulo 4, versículo 10, Tiago escreve: humilhem-se na presença do Senhor, e Ele os exaltará. No tempo de Deus, tudo acontece segundo os seus propósitos. Não é diferente com aqueles que deixam o orgulho de lado e o buscam com o coração humilde. Como podemos ver em textos como Lucas, capítulo 18, versículo 14, e Lucas, capítulo 14, versículo 11. Em Provérbios 29, versículo 23, ali o autor escreve: a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá a honra. Mas o humilde de espírito obterá a honra. Aquele que tem um coração soberbo, esse o Senhor abaterá. Mas o humilde de espírito, esse obterá honra. Deus honra esses, porque tem um espírito humilde, confia no Senhor, deposita no Senhor, mesmo nas mais terríveis dificuldades. Quando olha para todos os lados, não vê recursos, não vê saída, mas olha para o céu e fala: Deus proverá, Deus agirá ao meu favor, Deus vem em meu socorro. E quando a gente observa, está o Senhor nos socorrendo no momento certo, está o Senhor enviando socorro no momento que a gente precisa. Então nós devemos buscar essa confiança, confiar mais no Senhor, nos humilhar mais aos pés dele e confiar nele com todo amor e com todo temor. O versículo 7 nos mostra que o cristão deve lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aquele que é humilde pela graça pode descansar, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de cada um de nós. A palavra ansiedade, ou seja, ânsia, segundo a psicologia, é um estado emotivo caracterizado por um sentimento de insegurança. Segundo a Bíblia, a ansiedade é perturbação de espírito causada por incerteza e por receio. Conforme o versículo que estamos estudando aqui no momento, o versículo 7, nos diz: a ansiedade, que é a preocupação em excesso por coisas e situações que muitas das vezes não estão no nosso controle, não está no nosso alcance em resolver. E a gente entra em desespero, começa a preocupar, às vezes coisas que estão lá na frente, que talvez a gente não vai nem conseguir chegar até lá, mas a gente já está sofrendo hoje. E tem coisas que a gente anseia tanto, quer que aconteça tão rápido, que aquilo começa a virar uma ansiedade terrível dentro de nós. Algo que é para a gente fazer daqui um mês, daqui 2 meses, mas o desespero é tão grande para querer resolver de imediato, que a gente acaba entrando em ansiedade. E tem pessoas que sofrem de forma demasiada na questão da ansiedade. E é onde a gente precisa ter todo o cuidado, porque a ansiedade leva a pessoa a tomar decisões terríveis, porque não consegue manter o foco na palavra de Deus, não consegue manter o foco nas promessas do Senhor. E aí começa a decidir coisas daqui, outras dali, resolver de uma forma aqui, de outra forma ali. E quando vai ver, o que era para ser solucionado vira uma bola de neve, vira um problema terrível. E aí é onde precisa voltar para o Senhor e se humilhar verdadeiramente aos pés dele. A ansiedade, ela é uma preocupação em excesso. E tudo em excesso
é prejudicial. Tudo em excesso nos causa dano, nos tira a paz, nos tira a tranquilidade, mexe com a nossa saúde, tira a nossa confiança em Deus. A ansiedade em excesso, ela causa danos severos na nossa vida. E até mesmo na nossa vida espiritual. Porque a ansiedade, ela não permite até mesmo que a gente consiga orar a Deus com um certo fervor. E quando oramos, não conseguimos ver o resultado da nossa oração. É preciso ter todo o cuidado com a ansiedade no coração. É lançar sobre o Senhor a ansiedade, é confiar totalmente nele. Está difícil, tá? Mas lembra, meus irmãos, o mundo inteiro está passando pela mesma dificuldade. E no Senhor eu posso lançar essas dificuldades, essa ansiedade, porque Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de cada um de nós. Preocupar com aquilo que já está preparado, preocupar com o que vai alimentar amanhã. Deus provê tudo. Ah, meu sapato já está rasgando. O que eu vou fazer? Deus provê. Eu não tenho roupa para poder vestir amanhã. Deus provê. Meu feijão, meu arroz está acabando. Deus provê. A saúde, Deus provê. A paz, Deus provê. O socorro vem do Senhor. Não vem de nós mesmos. Cada coisa, cada detalhezinho ali na nossa vida, Deus cuida de tudo. Ele zela de tudo. Vai passar por um médico, já entra em desespero, mas Deus já estava na frente cuidando. Ele já está preparando. E aquilo que é dele vai acontecer. Quantas pessoas às vezes entram no desespero porque vai passar por algo, por uma cirurgia, mas Deus já está cuidando. Orou, colocou nas mãos do Senhor, confia. Porque se é dele, vai dar certo. E se não é, ele não vai permitir que a pessoa passe. É confiar no Senhor, é descansar no Senhor, é tirar a ansiedade do coração. No Salmo 55, versículo 22, o salmista escreve: entrega tuas preocupações ao Senhor, Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. É o Senhor quem cuida de cada um. É Ele quem sustenta a cada um de nós. O versículo 7, na parte B, nos mostra o motivo pelo qual os cristãos não devem andar ansiosos. Ele diz: porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de vós. Por que tanta preocupação? Por que tanto desespero no mundo que está agoniando, que está perdido? Às vezes esse desespero todo tira o foco da vida eterna, tira o foco dos céus, tira o foco do que é espiritual, porque a nossa mente acaba ficando focada naquilo que está à nossa volta, e é onde nós precisamos levantar nossos olhos e olhar para o alto, olhar para dentro do nosso coração e manter dentro dele as promessas do Senhor Jesus Cristo, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo que nós temos aqui é passageiro. Tudo aquilo que Ele está almejando para viver aqui neste mundo é passageiro. Mas aquilo que nós nos esforçamos para quando sairmos daqui é eterno. E o nosso foco na vida espiritual e o nosso encontro com Cristo nos ares deve ser mantido. Nada do que acontece conosco aqui deve tirar essa visão espiritual de nós, o desejo pela vida eterna, a vontade de nos encontrarmos com Cristo quando Ele voltar, de nos prepararmos para quando Ele voltar. Porque se nós focarmos apenas nisso aqui, Cristo volta e a gente fica. Porque a nossa mente e o nosso coração está voltado para as coisas da terra. Quantas pessoas desesperadas por causa de dinheiro, fazendo coisas absurdas. E eu não falo nem de pessoas lá fora não, pessoas que não estão servindo a Cristo não, porque ainda estão no tempo da ignorância, são pessoas que ainda não enxergam, não tiveram suas visões espirituais abertas, mas são pessoas que conhecem a verdade, pessoas que há tantos anos na presença do Senhor, estão desesperados pelas riquezas e acabam se vendendo às obras dos demônios, fazendo obras da carne para poder alcançar mais riquezas e perdendo a sua comunhão com Deus, negando a fé em Cristo. Esta semana eu estava conversando com uma das minhas cunhadas e eu falando para ela, eu falei assim, é
É interessante a gente observar que muitas das vezes as pessoas acham que negar a Jesus é simplesmente abrir a boca e falar: eu não aceito Jesus. Como Pedro fez, mas Pedro estava ali num momento de angústia, de desespero, e Pedro ali, ele abria a boca dele e falava que ele não conhecia aquele homem, que ele não estava com ele. Mas quando a gente olha para as condições dos cristãos hoje, a forma como estão negando a Cristo, não negam com palavras, mas estão negando com as atitudes, negando com os gestos, negando com as ações. Eu sirvo a Cristo, eu adoro o Senhor Jesus Cristo, eu adoro a Deus, mas quando vai ver, estão fazendo obras da carne, estão negando a Cristo por coisinhas mínimas assim. Estão dizendo não para Jesus com coisas mínimas, porque não estão deixando Deus cuidar das necessidades. Olhamos para como o mundo cristão está hoje e notamos que é cumprimento da palavra de Deus, porque o amor de muitos está se esfriando, muitos estão blasfemando, muitos estão negando a fé em Cristo, porque estão desejando as coisas desse mundo. A fé que eles haviam professado no início da sua carreira com Cristo, estão deixando para trás, porque estão focados nas coisas passageiras. Mas se nós nos atentarmos para a palavra do Senhor, o que Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, a gente não vai deixar que essas coisas entrem em nossos corações. Por mais que a gente tenha dificuldades, por mais que a gente passe por lutas nessa vida, nós não iremos nos ceder a esse sistema maldito, a essas coisas terríveis que têm sido colocadas diante de nós. Vamos estar preparados para dizer não. Eu não aceito, eu não quero, eu não preciso disso, porque eu tenho aquele que é dono de todas as coisas. Eu tenho aquele que me sustenta de tudo, eu não preciso das coisas, me ceder aos prazeres, a abajular governos, eu não preciso abajular pessoas para poder ter algo. Basta tão somente eu confiar no Senhor, a crer nele, lançar minhas dificuldades, minhas ansiedades diante dele. É isso que nós cristãos precisamos fazer. Não nos deixar ser vencidos pelas tentações desta vida. Deixar ser vencidos pelo que o mundo nos oferece. Porque quando a gente olha o que o mundo tem a nos oferecer, o que o mundo tem a oferecer para a igreja de Cristo, o que o mundo tem a oferecer para os cristãos? Nada. O mundo está em trevas, e são densas trevas. Jesus, ele é a luz. O versículo 8 nos mostra: sede sensatos e vigilantes. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Aqui nessa versão da King James, fala ao redor. Nas outras versões está que o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. O apóstolo Pedro agora chama a atenção dos seus leitores quanto a serem sensatos e serem sábios, ter juízo, sensatez e vigilância. É porque o diabo contra nós e a gente ali na simplicidade, na insensatez, abraçando tudo que está vindo ante nós. Porque ele está ali justamente para isso. E ele vem disfarçado de coisas mínimas, das coisas mais belas, para poder laçar a alma do cristão. Quantas pessoas estavam na presença do Senhor e hoje não está mais, porque não conseguiu resistir àquilo que foi colocado diante deles. Foram bandeiras, mas o diabo, ele atacou de uma vez só? Não. Ele foi aos pouquinhos, foi minando o campo. Ele foi abrindo um pontinho aqui, um outro ali, e quando, de repente, já estava o estrago feito. E é por isso que Pedro fala que nós devemos ser sensatos e vigilantes. Avaliar tudo que chega diante de nós. Tudo que nos é apresentado, projetos, planos, aquilo que nos é ofertado, leva diante do Senhor. Ora, Senhor, isso aqui é para mim mesmo, está vindo do Senhor para mim. É algo que vai ser bom na minha vida, que vai edificar a minha vida, é algo que vai me manter na presença do Senhor. Ou vai me tirar da tua presença, vai me afastar da minha comunhão com o Senhor, vai dificultar a minha caminhada com Cristo.
Porque se nós formos abraçando tudo, irmãos, que vier à nossa frente, a gente se desvia do caminho de Cristo. E vamos estar andando achando que estamos andando com Cristo, quando na realidade estamos afastados, estamos simplesmente caminhando, mas sem a comunhão real com o Senhor. E é preciso estarmos atentos, porque o diabo, ele faz de todas as formas para tirar o Senhor do nosso coração, tirar o espaço que é de Cristo em nós, para encher daquilo que Ele tem para oferecer. São vontades que a gente tem de alcançar algo, de querer algo, e ali a gente vai, né? O cristão vai sem perceber, vai fazendo, vai buscando meios aqui, vai buscando meios ali, quando de repente não consegue mais sair porque está enredado na rede do diabo. Ele já laçou. E é o que aconteceu com muitos e está acontecendo com muitos. A gente vê quantos escândalos, quantas coisas acontecendo no meio cristão por conta da falta de vigilância, da falta de sensatez, da falta de juízo. É só um passeio. Mas nesse passeio, Cristo está? Ele pode estar comigo ali naquele passeio? É só uma festa? Cristo vai estar ali? Ele está sendo exaltado? Tem pessoas que estão deixando de seguir a Cristo para ir para essa porcaria do carnaval, abandonando uma vida com Cristo para voltar às práticas imundas que vivia antes. Falta de vigilância, falta de sensatez. Pessoas que antes estavam numa vida perfeita ali com Cristo, adorando ao Senhor, seguindo ao Senhor, e trocou essa comunhão com o Senhor por comunhão com o mundo, abraçando as trevas, trazendo o mundo para dentro das suas vidas e ali perdendo a comunhão com o Senhor. Pedro, ele traz esse alerta aos cristãos. O diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Talvez Pedro tivesse lembrado suas dificuldades em vigiar durante a agonia de nosso Senhor Jesus no Getsemane, conforme Mateus 26, versículo 36 ao 46. Notamos que mais alguém, além de Deus, está de olho no progresso cristão. No capítulo 4, versículo 7, Pedro ele fala: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. E aí, quando a gente vai aqui para o versículo 8, que ele diz: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Tem mais alguém de olho na nossa vida. Não é só Deus que está de olho em nós, mas o diabo está atento, procurando de todas as formas a destruir a vida do crente, destruir a vida do cristão ali de todas as formas, de forma que ele não se reergue mais. Porque o diabo não quer causar apenas uma vergonhazinha ali, um deslizezinho, não. O que ele quer fazer é causar destruição total, para que a pessoa não se levante mais, para que ela fique prostrada aos pés dele ali e não volte mais. Mas sempre que nós, cristãos, cometemos algum erro, saibamos que temos Cristo como nosso advogado, que Ele pode interceder por nós junto a Deus. E quando chegamos diante do Senhor com o coração quebrantado, buscando ali o perdão do Senhor, Ele nos liberta daquelas amarras que está à nossa volta. Então a gente pode viver verdadeiramente para Cristo. O perigo está sempre nos rondando e infelizmente muitos acabam por não se atentar aos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Pedro aconselha aos irmãos na fé a uma mente clara, a ter uma mente clara e a manter um autocontrole, seja qual for a situação que estiver enfrentando, tanto o inimigo quanto o diabo, aqui traduzido o termo hebraico, que é Satã. O inimigo em grego é antidikos, que significa um oponente no tribunal. Nós devemos resistir a ele. Não devemos temer o diabo, mas temer a Deus e resistir ao diabo. Zacarias capítulo 3, versículo 1.
é uma referência que nos mostra ali o diabo como nosso oponente no tribunal. E inclui a ideia de acusação. O diabo, no grego diabolos, inclui a ideia de acusação falsa, lembrando-nos de que ele é mentiroso e pai da mentira, conforme João 8, versículo 44, a seguir. Ele é capaz de disfarçar-se como um anjo de luz, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. No caso dos leitores de Pedro, o diabo ronda os cristãos, rugindo como um leão, tentando devorar os crentes, tentando causar o máximo de destruição no meio cristão. O versículo 9 nos mostra resistir-lhes firmes na fé. Resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tens em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. A arma para vencer o diabo é a fé em Deus e Jesus Cristo, nos achegando a Deus com toda a humildade no coração. Devemos nos sujeitar a Deus, como o apóstolo Tiago escreveu em sua carta, no capítulo 4, versículo 7. Sujeitem-se, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É dessa forma que nós conseguimos resistir ao diabo, com a nossa fé em Deus, com a nossa fé firmada em Cristo. O versículo 9 ainda fala que devemos estar conscientes de que nossos irmãos que temos em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Não estamos sozinhos, não somos um grupo exclusivo que está passando por sofrimento. Eu não sou uma pessoa única a passar por sofrimento, você não é uma pessoa única a passar por sofrimento. Todos estão passando, todos aqueles que escolheram a servir a Cristo, a andar com Cristo, essa escolha, essa decisão nos leva a passar por sofrimentos. Mas devemos ter a consciência de que esses sofrimentos são passageiros e que o que o Senhor tem para nós é eterno. O galardão que Ele tem para nós, a coroa da vida eterna. Isso nós devemos manter o nosso foco. São lutas, são perseguições, são dificuldades na família, no trabalho, e falta de emprego, é enfermidade. São lutas diárias e não somos os únicos a passar por tudo isso. São pessoas sendo insultadas, sendo difamadas, mas não somos os únicos. Todos os nossos irmãos em Cristo que buscam viver para Cristo, principalmente quando nós estamos buscando cada vez mais nos aproximar do Senhor, a viver para Ele, a nos santificar mais, aí é que as lutas vêm mesmo sobre nossas vidas. E é aí que nós devemos perseverar, porque se está ficando difícil, então devemos perseverar e continuar, buscar nos firmar nossa fé cada vez mais e mais no Senhor, na certeza de que breve é a sua volta e que nós não devemos nos afastar da presença do Senhor. Jesus ali no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele fala: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês enfrentarão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não estamos isolados. Há uma grande quantidade de irmãos na fé que estão passando pelos mesmos sofrimentos, as mesmas lutas. São pessoas sendo tentadas ali com a arma na cabeça para negar a fé no Senhor, vendo suas famílias ali sendo ameaçadas de morte. São igrejas sendo ateadas fogo ali para que aquelas pessoas, aqueles irmãos neguem a fé em Cristo. Estão ali perseverando, pois nós devemos perseverar. Não sabemos até quando vamos ter uma certa tranquilidade com relação à nossa caminhada com Cristo aqui na nossa cidade, no nosso país. Sabemos que está, cada dia aumentando a perseguição no meio cristão. Aqui no Brasil não é diferente, mas ainda temos uma certa tranquilidade. Não sabemos até quando vamos estar tendo acesso ao que nós temos. Não sabemos até quando teremos acesso às portas da casa do Senhor, do templo aberto para nos reunirmos e congregarmos juntos, para adorarmos ao Senhor juntos. Não sabemos até quando teremos essa liberdade.
Mas por isso nós devemos estar vigilantes, sensatos, nos achegar mais ao Senhor, sabendo que os nossos irmãos no mundo inteiro passam pelas mesmas aflições. E quando esse tempo chegar diante de nós, que estejamos com a nossa fé firmada no Senhor. Que a ansiedade não tome conta do nosso coração. Porque devemos entender e guardar e saber que o Senhor, Ele cuida e zela de nós no tempo todo. Ele não nos abandona. E se por acaso, no meio dessas perseguições que nós enfrentarmos, nossa vida for tirada nesse meio, vamos partir daqui sabendo que estamos indo para os braços do Senhor, que estamos indo para Cristo, com Cristo, porque a nossa vida está guardada nele, e não vamos sair daqui perdendo, muito pelo contrário, sairemos daqui vitoriosos, porque perseveramos até o fim, buscando no Senhor, firmando a nossa fé no Senhor. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo escreve: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. No versículo 16 de Efésios 6, Paulo também fala: tomando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. No capítulo 1, versículo 6, daqui de 1 Pedro, ele fala, no versículo 6, portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Devemos estar firmados no Senhor, confiando no Senhor e não desanimarmos. Pedro nos encoraja a permanecermos firmes na fé diante das adversidades, das aflições, das ansiedades, de tudo aquilo que aflige a nossa alma. O convite para resistir nos leva a entender que o cristão não deve ser passivo, mas enfrentar nossas dificuldades de maneira ativa e decisiva. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos tornaremos resistentes aos ataques do maligno. O texto aqui exposto nessa noite nos trouxe bastante ensinamento e podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida. O texto nos convida todos os cristãos a terem uma vida de humildade, a não uma humildade de aparência externa, mas humildade que brota do profundo do nosso ser, aquela que agrada e chama a atenção de Deus para nossas necessidades, e Ele nos exaltará no tempo certo. O texto também nos ensina a lançar sobre Deus toda a ansiedade e depositar nele toda a confiança, toda a nossa confiança, descansar na certeza de que Ele faz o melhor para aqueles que se humilham, que se rendem à sua vontade. Muitos sofrem por não compreender e muitas das vezes não aceitarem os propósitos de Deus em suas vidas. A sensatez e a vigilância é fundamental na luta contra o maligno, mantendo nossa fé firmada no Senhor, em suas promessas, uma vez que muitos irmãos estão sofrendo igualmente no mundo. Sofrimento esse que nos trará grande recompensa no retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluímos que nossa confiança em Deus, que tem o poder para realizar todas as coisas, nos dá forças para permanecermos firmes em meio a todas as dificuldades, a todo o sofrimento nesta presente era, para receber a coroa da vida eterna. E para finalizar, eu concluo com 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. Capítulo 5, versículo 10 e 11, Pedro diz assim: ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Glória a Deus eternamente.
Agradeço a Deus por toda a bondade e misericórdia dele sobre a minha vida, por essa oportunidade que ele me concedeu mais uma vez. Agradeço a toda a igreja, que Deus continue abençoando a todos, o pastor Antônio, cada irmão aqui, e os que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor continue nos guardando e nos dando força para a gente poder resistir a tudo aquilo que vem para destruir a nossa comunhão com o Senhor e diminuir a nossa fé nele, que possamos perseverar até o fim. E assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais este momento na presença do Senhor, onde nós o adoramos e também aprendemos dele. E claro, somos gratos por isso. Ao invés de estarmos lá na baderna, estamos na presença gloriosa daquele que nos conduzirá à vida eterna. Nós percebemos que a mensagem do Senhor hoje nos diz sobre o cuidado que nós devemos ter com aquele que nos ama, o cuidado que nós devemos ter com aquele que está à disposição de nós, não porque nós somos especialíssimos, mas porque Ele nos ama. E também o cuidado de não ceder ao inimigo, porque o inimigo também está de olho ao nosso derredor, está procurando alguém que está desatento, desprotegido, fora da presença de Deus, para destruir-lhe a vida. Portanto, assim como Deus cuida de nós, o inimigo está procurando alguém que está fora do cuidado de Deus para destruir. E é o que ele tem feito, né? Destruindo as massas que fazem questão de virar as costas para Deus. E às vezes começa aos pouquinhos, né? Não é de uma hora para outra, não é no mesmo instante, começa virando as costas para Deus aos pouquinhos. E o inimigo, que não tem nenhuma pressa para isso, fica só de olho esperando quem vira as costas para o Senhor aos poucos. O inimigo, o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, sempre olhando os seus vacilos, os nossos vacilos, para que quando perdermos a proteção do Senhor, então ele entra para destruir. E tem algumas pessoas que nem conseguem voltar mais. Há algumas que ainda conseguem, no fim do poço, com suas últimas forças, dar o seu último brado e Deus, por misericórdia, o resgata novamente. Já outros, nem gritar mais conseguem. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre e nos dê toda a compreensão para continuarmos não somente ouvindo a palavra, mas guardando em nossos corações, colocando em prática e levando a outras pessoas. Não basta a gente estar aqui 1 hora, 2 horas, ouvindo a palavra, atentos ao que está sendo dito, se não estamos nem aí para guardá-la em nosso coração, muito menos para vivê-la e talvez nem um pouquinho preocupado em passar adiante. De nada adianta ouvir uma mensagem, uma exposição gloriosa da palavra de Deus, se não estamos dispostos a vivermos segundo o que a palavra nos ensina. Ditas essas coisas, convido a amada igreja do Senhor a se colocar de pé para que nós possamos agradecer a Deus. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, papai, por mais esta grande oportunidade que hoje nos foi concedida neste lugar. Pai, toma nas tuas mãos poderosas
a vida de cada pessoa que aqui está, e que o Senhor conceda a cada um, segundo a tua compaixão, bondade e amor, tudo o que eles precisam. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia desta nação, que o Senhor tenha misericórdia dessa cidade, que o Senhor tenha misericórdia de nossas famílias, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos livre e nos proteja de todo o mal. Que o Senhor nos dê a capacidade de compreender com profundidade a tua palavra, e mais do que isso, que o Senhor nos ajude a vivermos segundo a tua palavra hoje e sempre. Que o Senhor nos ajude a guardarmos a esperança da tua volta gloriosa, e que nós possamos verdadeiramente esperar a vinda do Salvador a esta terra. Pai, nós te agradecemos pela cura dos doentes, dos enfermos, dos oprimidos, dos deprimidos, dos encarcerados e de todos aqueles que na sua angústia clamou ao Senhor através de nós, que na sua angústia pediu que nós orássemos para o Senhor. Talvez depois de suas recuperações nem se lembre mais deste momento, nem se lembre mais da tua palavra, nem se lembre mais das orações, nem se lembre mais do milagre que o Senhor fez. Mas nós, por compaixão, por amor e por bondade, clamamos ao Senhor e te pedimos que o Senhor complete a obra em cada coração, não somente curando das feridas físicas, mas das feridas emocionais e espirituais. Que o Senhor abra o entendimento de todos para a tua palavra. Assim, papai querido, nós te agradecemos por mais este momento. E em nome de Jesus, pelo poder que há neste nome, que seja repreendida toda e qualquer ação do mal, toda enfermidade, todo aprisionamento, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Que o Santo Espírito do Senhor nos ajude a orar com entendimento, para que a nossa oração chegue ao trono do Pai e a resposta do Pai chegue aos nossos corações, às nossas vidas, à nossa comunidade e à nossa família e à nossa nação. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus, na pessoa gloriosa de Cristo, nos conduza aos nossos lares em segurança. Que tenham todos uma excelente noite, um bom fim de semana e até domingo, se assim Deus nos permitir, para mais adoração ao Senhor. Graça, paz e misericórdia a todos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.